E aí, pessoal, tudo bom? Olha, reação orgânica sempre cai no SSA3? Sempre. É um assunto muito, muito importante, tá? Então, a gente vai dividir em vários tópicos. Pessoal, se você quiser pegar essas questões, a gente tem aqui o dossiê de reações orgânicas. Eu estou deixando aqui na descrição da questão. E se você for aluno da academia, você pede no seu grupo do WhatsApp, só a gente tem grupo do WhatsApp, né? E aí o aluno pede direto a gente lhe manda todas as questões resolvidas. Todas as questões do dossiê resolvidas. É só pedir no grupo lá da academia, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. Vamos falar agora de reação orgânica. Olha que legalzinho. Quais são os tipos de reação, Guga? Primeiro, pessoal, substituição, que é uma reação típica que acontece em quem? Acontece tipicamente com os alcanos, né, os hidrocarbonetos alcanos saturados, quando você tem a troca, olha aqui, ó, sai o hidrogênio do metano e entra o cloro do Cl2. Então, a substituição por radical livre é uma reação também que acontece com os aromáticos. A outra, pessoal, é uma adição, quando eu tenho dupla e a dupla vira simples, ou quando eu tenho tripla e a tripla vira dupla. Então, quando eu adiciono, eu diminuo o grau de insaturação do composto. É uma reação também muito importante. Vamos ver outros tipos de reação. Vem comigo. Pessoal, muita gente pergunta para mim, Guga, é importante mesmo estudar a reação? Pessoal, é mais do que importante, tá? Estudar a reação é fundamental. É um assunto importantíssimo nas provas do SSA. Então, vamos lá. Então, a gente viu que a primeira reação é a reação de adição, não é isso? Depois a gente viu também substituição. E agora, vamos continuar. Deixa eu compartilhar com você a tela para que a gente possa ver outros tipos de reações. Olha para cá, vem que bonitinho. Olha, mais uma vez eu te digo, tá? Aqui no canal, aqui embaixo eu vou deixar a descrição com todo o dossiê de questões desse assunto. Se você for aluno da academia, pede lá no grupo do WhatsApp e a gente manda todas resolvidas. Então aqui, ó, adicionei, dupla virou simples, então você tem uma reação de adição. É quando duas ou mais moléculas dão origem a uma única molécula. Guga, e essa reação aqui do álcool? Tu vai fazer o quê? Olha, eu tirei água, eu desidratei. Sabe como é o nome disso? Eliminação por desidratação. A desidratação é um tipo de reação de eliminação, quando uma molécula é retirada dois ou mais grupos de átomos que tenham nelas. Então, você tem aí uma desidratação. Então, as reações de substituição, elas acontecem em alcanos, nos aromáticos, como benzeno, nos aletos de alquila, nos álcools e nos ácidos carboxílicos. Lembre-se, uma reação de substituição muito conhecida é a halogenação. A halogenação vem de halogênio, os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Mas vê bem, pessoal, flúor é uma reação muito rápida, explosiva. Iodo é muito lenta, então também não é muito viável. Quando a gente fala de halogenação, a gente fala de cloro e de bromo. Então, é cloração e bromação. Lembrando que, vê bem, pessoal, você pode fazer a substituição de um primeiro hidrogênio, depois do segundo, depois do terceiro, de quantos hidrogênios você tiver. Outro detalhe que eu queria que você entendesse é, quando você vai substituir, existe alguma preferência de qual hidrogênio tirar? Existe sim. A preferência é muito simples. É mais reativo o hidrogênio do carbono terciário, depois do carbono secundário e, por último, do carbono primário. Então, quando eu pego essa molécula aqui, ó, esse hidrogênio que aqui está, ele é de um carbono terciário. Todos os outros são primários. Então, a substituição vai acontecer preferencialmente no carbono terciário. Preferencialmente, não é apenas no carbono terciário, mas é preferencialmente. Então, esse é o produto principal, onde o cloro vai entrar no carbono 2, que é o carbono terciário. O que é um carbono terciário? É aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Guga, e no benzeno? O benzeno, não pense assim. Ah, benzeno tem várias duplas, então ele sofre adição.
Pessoal, o benzeno tem dupla deslocalizada, ele tem ressonância. Então, devido ao fenômeno da ressonância, o benzeno sofre principalmente substituições, reação de substituição. Então, posso substituir halogênio, que é a halogenação, posso substituir ácido nítrico, nitração, posso substituir ácido sulfúrico, sulfonação, e aí você pode substituir o radical alquil. O que é um radical alquil ou alquila? É um radical derivado dos alcanos, metil, etil, propil, N-propil, isopropil. Então, você vai ter essa reação que é feita, olha que interessante, essa substituição do radical alquil na presença de um AlCl3, que é um ácido de Lewis, preste atenção, a AlCl3 é um ácido de Lewis. Estou fazendo a substituição do radical alquila com o catalisador sendo um ácido de Lewis. Essa reação tem um nome, reação de Friedel-Crafts, reação muito comum em prova de vestibular. Reação de Friedel-Crafts, ela ocorre com os aromáticos na presença do radical alquila, que é um radical derivado do alcano, com o ácido de Lewis catalisando essa reação. Não esquece isso não, que é fundamental, tá? Guga diz, e quando eu tenho um substituinte diferente, por exemplo, aqui, o benzeno, mas aqui não é mais o benzeno, aqui é o nitrobenzeno. Esse radical que está fora aqui, ele influencia? Influencia sim. Lembre-se, pessoal, onde você tiver o radical, a primeira posição, a orelha, é orto. A do meio da mão é meta. E lá no pé, lá embaixo é para. Então é orto, meta, para. Esse radical, ele orienta a reação. Existem dois tipos de radicais. Os ativantes, que são orto-para-dirigentes. E os desativantes, que são os meta-dirigentes. Guga, não entendi não. Vou te explicar. OH. OH é um ativante. Se ele é um ativante, o cloro ou entra na posição orto ou entra na posição para. Então, vê, quando eu tenho aqui um radical ativante, do grupo do ativante, que geralmente são os que não têm dupla nem tripla, a substituição acontece no carbono da posição orto na posição para, certo? Guga, e aqui, NO2. NO2, ele é desativante, ele é meta. Então, aqui, o cloro não vai entrar nem orto nem para, vai entrar onde? Na posição meta. Muito, muito interessante isso que você está vendo aqui na hora desse assunto. Então, pessoal, fica ligado que isso é muito importante em reação orgânica, principalmente nas reações de substituição que a gente acabou de ver. Então, substituição é uma reação típica, clássica de quem? Dos alcanos e dos aromáticos, principalmente. Vamos agora para a adição. Vem comigo, vamos para a adição. Bora, vamos ver a adição. Deixa eu colocar aqui para você apresentar comigo as adições. Vem. Vê que bonitinho. Olha bem. Olha, tenho dupla. Olha aí, adição de hidrogênio. Pessoal, essas adições medem o grau de insaturação, né? Aqui eu tinha insaturação, aqui eu não tenho mais. As adições seguem uma regra fundamental da química, a regra de Markov-Nikov. Veja, Guga, HCl. Preste atenção. Onde eu boto H e onde eu boto Cl? Porque na dupla tem 2 carbonos. Então, o hidrogênio vai sempre para o carbono mais hidrogenado da dupla. O hidrogênio vai sempre para o carbono mais hidrogenado da dupla. É o produto principal. Essa é a regra de Markov-Nikov. Então, a regra de Markov-Nikov diz o quê? Nas adições, a dupla, o hidrogênio vai sempre para o carbono mais hidrogenado da dupla. Guga, isso é sempre, desde que não seja HBr na presença de peróxido. Veja, se quem vai entrar for HBr e o catalisador for um peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, qualquer peróxido, aí é uma regra chamada anti-Markov ou regra de Karachi, onde o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado da dupla. Pessoal, preste atenção nisso que eu falei, tá? Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono o quê? Mais hidrogenado. E Karachi, aí lembre-se, na presença de
peróxido como catalisador, e se for HBr, só serve para HBr na presença de peróxido. Legal? E agora, uma reação de eliminação. Que revisão, hein? Que revisão, hein? Bora lá? Olha aí. Pessoal, desidratação é um caso de eliminação. Você vai tirar água daqui, ó. Segue a regra de quem? Sites F, viu? O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado vizinho à hidroxila. Então, aqui, ó, tem OH. Nesse lado, o carbono tem 3 hidrogênios. Desse lado, o carbono só tem 2. Google é aqui. Não, aqui é do outro carbono. Então, o OH sai desse e ele puxa o H de quem? De quem tem menos. Exatamente. Regra de Sites F. Pessoal, essas 3 regras que eu te ensinei são fundamentais, tá? Então, para colocar o hidrogênio, eu coloco quem tem mais. E para tirar, eu tiro de quem tem menos. Então, a desidratação de álcool pode ser dentro da molécula, que eu chamo de intramolecular, ou pode ser entre moléculas, que eu chamo de intermolecular. Lembre-se, na desidratação ou em qualquer eliminação, o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado do que você está tirando. Tá legal? Quando vai botar, você bota em quem tem mais. Quando vai tirar, você tira de quem tem menos. Sempre assim. Tá legal? Não é fácil de entender? Então, vamos lá. Tá pronto? Então, primeira parte, vamos revisar agora e vamos fazer a questãozinha que ele mandou. Olha aí. O plástico verde, ou polietileno verde, é um plástico usado na fabricação de sacolinhas e embalagens. A sua construção é exatamente igual à do polietileno comum, com as aplicações. A única diferença é a matéria-prima utilizada na produção do polietileno verde, que em vez de ser o petróleo, é a cana-de-açúcar. O etanol, obtido da cana-de-açúcar, passa por uma reação que dá origem ao composto, que é o monômero do polietileno. A etapa de polimerização segue o processo tradicional. Olha o comando da questão. A reação que ocorre com etanol para a formação do monômero do polietileno e a fórmula molecular desse monômero é... Pessoal, olha que bonitinho essa questão aqui para a gente ver. Deixa eu botar aqui o quadro para a gente fazer essa questão. Olha, vê que bonito, ó. Ó. Eu tenho a cana-de-açúcar, então eu tenho a sacarose, C12H22O11, tá? Aí sofre hidrólise, não é isso? Quebra. Aí produz quem, pessoal? A sacarose da cana-de-açúcar. Ao quebrar, me dá C6H12O6. Me dá a glicose. Aí a glicose sofreu uma fermentação. É a quebra da glicose, também chamada de anaerobiose. Aí, ó, dá 2 mols de CO2 mais 2 mols de C2H6. Ó, C2H6O é o etanol, tá? O etanol. E o etanol, nesse caso, vai sofrer uma reação de exatamente desidratação, que é uma eliminação, não é verdade? É. Então, ó, tirou aqui, ó, tirou a água e aí deu origem ao quê? Deu origem ao eteno. E aí, olha, pessoal, que bonitinho. O eteno polimeriza. Polimeriza. Então, quando ele polimeriza, ele forma o quê? O polietileno, tá? Que é o plástico. Então, qual é a reação que ele fala na questão? Bora ver. Desidratação dentro da molécula, né? Intramolecular. Então, ou é A, ou é B, ou é E. E ele formou quem, pessoal? Formou o plástico, que é quem? C2H4, que é o eteno, que vai formar o polietileno. Então, C2H4. Resposta da questão, letra B. Questão bem legalzinha para a gente, né? Então, pessoal, olha, dessa aula fica uma lição fantástica, tá? Primeira coisa, regra de Markov-Nikov, regra de Sites F,
e regra de Karachi. Não esquece isso não, tá? Que é fundamental. Dá uma força aí. Lembra, aqui embaixo está a descrição com as questões. Quem quiser a resposta, tem seu grupo lá na academia. É só pedir pelo WhatsApp que a gente manda. Certíssimo? Só na academia tem isso, não é só. Um beijo.